Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49, na cidade de Fresno, Califórnia, às 7 horas da noite, e é repetido nas terças-feiras às 10 horas da noite. E é também visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo, em knxt.tv, e depois toca-se no botão que diz YouTube e vocês aí já podem ver as nossas caras, interessados em falar. Se houver alguém que nos escuta, é só tocar nesse local e a gente começa a falar nem papagaios. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco de Fresno. Boa noite, irmã. Como é que está? Boa Está noite, boazinha? diácono João. Graças a Deus continuamos bem. Sim, até sim. quando Deus quiser. No último domingo de janeiro, 29 de janeiro, o tempo passa e passa e passa e já vamos a chegar ao fim de janeiro. Já está nas mãos de Deus, na sua infinita misericórdia. Foi assim O que eu bem e fiquei o mal velho. praticamos. Passou-se aqueles dias e não andava por isso. E quando dei por isso, já estava velho. Well, o corpo vai ficando mais velhote, mas o espírito vai ficando mais jovem. Então esta E coisa com mais sabedoria de Deus. Então esta coisa de velhice é uma questão de espírito, é? É uma questão de espírito. A gente pode envelhecer no corpo, mas ter um espírito jovem. Claro que, mas se olhar bem para a sua vida e eu para a minha, a gente verifica que os nossos valores com a idade vão mudando. E vão mudando para melhor. Claro. Sabe, eu há meses li um artigo no Time Magazine que dizia que o tempo das pessoas serem mais felizes é a partir dos 50 anos. E a gente pensava, eu pensava, 35, 40, só nessa altura já tenho um emprego, está a criar a sua família, são tempos interessantes, mas também são tempos de muita pressão. Muitos deles não se podem pagar, belos de toda a banda, e problemas de toda a sorte, mesmo com os filhos, etc. Depois dos 50, a nossa vida começa a estabilizar e a gente começa a abrir-se para campos que nunca tinha ido lá. E a ver coisas que nunca tinha pensado. E a valorizar aspectos da vida que anteriormente não. Por outro lado, a desvalorizar. Ali na Igreja de Santo António, muitas vezes aparecem as pessoas e dizem: irmã, eu tenho lá isto e aquilo e aquilo outro, irmã, tem que andar. E o que eu tenho, a minha experiência de lidar com as pessoas é que até um certo período de idade as pessoas acumulam. Depois chega uma certa idade e começam a pensar: mas para que eu quero tanta coisa? Então começam a despejar. Quando os nossos filhos eram pequenos, a gente ia muitas vezes aos yard sales. A gente via no jornal onde é que vai haver um yard sale e íamos lá ver se comprávamos umas coisinhas mais baratas. Agora, a gente não vai aos yard sales, a gente queria levar coisas para os yard sales. Vendam vocês isto? Agora, a gente antes trazia para dentro. E agora queremos deitar para fora. Portanto, aliviar. Os valores mudam e, graças a Deus, que eles mudam para melhor. Então a irmã é mais feliz hoje do que nunca? Sim, hoje sou feliz. Tenho tido uma vida bem feliz, graças a Deus. Isso é um dom? Isso é um dom de Deus? É um dom de Deus. A felicidade, a alegria de viver é um dom de Deus. A alegria da paz interior. Hoje a gente ainda não leu a leitura, mas vai-nos falar da humildade, que é como que o alicerce da casa. E Deus é humildade. E Deus não gosta dos orgulhosos. Mas vamos ler a leitura primeiro. Então vamos aí. Para a leitura do Sofonias. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso,
terão pastagens e repouso, sem ninguém que os perturbe. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, Sofonias, o profeta de Sofonias, viveu ali à volta do ano 600 e poucos, pregou nessa altura, e Israel, que era o reino do norte, já tinha caído, a Assíria já os tinha conquistado, e agora o reino do sul, o reino de Judá, os reis continuavam a ignorar a Deus. Faziam como queriam, o povo iam ao templo ou assim rezavam e tudo mais, mas na prática esqueciam-se de Deus. E o profeta Sofonias está-lhes a dizer como é que vai ser. Procurai a justiça, procurai a humildade, talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Ele está-se já a referir ao cativeiro da Babilónia, ao exílio que aconteceu em 587 a.C. E Deus diz, só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. Porque aqueles que lá estavam neste momento não procuravam refúgio no Senhor. Eles viviam como quem diz, eu não preciso de Deus. Está tudo bem connosco, nós vamos nos aliar à Síria para que eles não venham sobre nós e a gente não precisa do Senhor. E o profeta está a dizer, não é bem assim, as coisas vão mudar e nessa altura haverá só um resto de Israel, porque a maior parte desaparecerá. E foi assim que aconteceu na realidade. A gente tem que pensar e saber ler os sinais dos tempos na nossa vida e não abandonar Deus, porque é perigoso. Claro. Ele convida-nos e os convites de Deus são sempre convites para o bem, para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa alegria, para dar-nos sentido de viver. Só deixarei ficar no meio de o povo humilde. E nós podemos falar um bocadinho da humildade. Jesus é humildade. A humildade é como que o alicerce da nossa vida. O alicerce numa casa é o fundamento. A casa, se não tem os bons alicerces, dentro em pouco ela arruína-se. A humildade é, de facto, o alicerce da nossa vida espiritual e também do nosso relacionamento mútuo, de relacionamento entre marido e esposa, de relacionamento com os filhos, de relacionamento com os colegas de trabalho. Esta é a humildade. Mas, afinal, o que é que significa ser humilde? Eu estou curioso. O que é que significa ser humilde? Vamos lá ver. Faz favor. Quer que eu comece? Quero! Ok. Há várias definições da humildade. Uma delas é a de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que a humildade é a verdade. E uma outra, que é mais recente, mas que eu também gosto, a humildade é a gente ocupar o nosso lugar e ver-nos a nós como Deus nos vê. E como é que Deus me vê? Eu sou um pecador, eu sou finito e preciso de Deus até para estar na existência. E então, se eu reconheço as minhas fraquezas e a grandeza de Deus, eu ocupo o meu lugar e não me faço grande, não me faço maior do que os outros. Eu faço a Deus grande e eu ocupo o meu lugar simples aos olhos de Deus. E agora a irmã, o que é que tem? Em continuação, poderíamos dizer que o humilde tem um coração grato, reconhece que tudo o que recebe lhe vem de Deus. Mas a pessoa poderá dizer, mas se eu não trabalhar, claro, sim, pois. O trabalho é uma condição da natureza humana e fruto do pecado. E, portanto, é também um aspecto de purificação. Mas, para eu ter trabalho, Deus deu-me os dons, as qualidades necessárias para eu assumir o trabalho que assumo, seja ele qual for. Deu-me saúde
ou está-me dando saúde e deu-me os meios de eu poder ter esse trabalho. Portanto, tudo o que eu tenho vem de Deus. Isso é um aspecto muito importante também da humildade, porque muitas vezes a gente sente o orgulho, olha, este carro, esta casa, este emprego é meu. Não, não é nada teu. E eu a que ganhei porque trabalhei duro, isto é meu. E aqueles não trabalharam, se eles não têm, isso é o problema deles. É o problema deles. E então Deus rejeita os orgulhosos e rejeita aqueles que não têm compaixão e misericórdia por aqueles que têm menos. Se eles têm menos, por qualquer motivo, não tiveram as mesmas oportunidades, não têm os mesmos dons, não têm a mesma saúde. Pois. E, portanto, o coração humilde é também um coração agradecido. Nós vemos e celebramos há muito pouco tempo a festa da ação de graças e vemos aquela passagem dos 10 leprosos em que todos são curados, apenas um volta a ter com Jesus e diz-lhe obrigada porque me curaste. E porque ele teve um coração grato em agradecer o dom que recebeu, ele recebeu ainda outro dom maior, que foi o dom do perdão do pecado, dos seus pecados. Portanto, um coração grato a Deus é realmente um coração humilde. O coração que não é humilde nunca consegue ver a mão de Deus, a presença de Deus na sua vida. Yeah. E o humilde não julga os outros. A gente, quando se considera maiores do que os outros ou melhores do que os outros, estamos a julgar. Estamos a comparar e a gente acha que está um bocado acima daquele outro. E então somos superiores e este é inferior. O coração humilde sabe que o que tem vem de Deus. São Paulo diz numa das suas epístolas, o que é que tu tens que não tenhas recebido? Não é? Não há nada que a gente tenha que não tenha recebido de Deus. E se a gente tem mais do que os outros, então deve ser ainda mais gratos, mais agradecidos, porque recebemos mais. Não é? E ao mesmo tempo também partilhar do que se tem. Mas também Santiago diz a mesma coisa. Se tu vais julgar o outro, estás a colocar-te no lugar de Deus. Porque só Deus é que sabe julgar. Então tu pões-te o Deus a julgar o teu irmão. E a irmã já deu por isso que Deus nunca nos pediu ajuda para julgar. Deus diz-nos partilha com os pobres, demos as obras de misericórdia, um bom aspecto. Deus dá-nos as obras de misericórdia, dar pão a quem tem fome, beber a quem tem sede, visitar os que estão na cadeia, ajudar os doentes, mas nunca disse, julgai os que estão errados. Até que ele diz mesmo, não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgados. Porque da maneira que julgardes, sereis julgados também. E é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, é nisso. Deus não precisa da minha ajuda para julgar. Então eu não devo julgar. Mas é gostoso, porque a gente gosta de julgar. É uma tendência, é uma disciplina interior e uma graça de Deus, pedir a graça de Deus para não julgar. Bem, caros amigos, já vamos a meio do programa. É tempo de fazer uma paragem de 1 minuto. A gente volta, então, até já. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Queremos também saudar o pessoal que nos vê por intermédio da Rádio e Televisão Artísia, no sul da Califórnia, que nos vê todas as semanas às 6 horas da noite. Para nós é um prazer que vocês nos dão as boas-vindas nas suas casas, bem-vindos. Também temos pessoal na área de Turlock que nos vê no cable às quartas-feiras. E, portanto, há muita oportunidade de ver o programa Nossa Fé, Nossa Vida.
E, claro, na internet, no knxt.tv, é uma maneira em que podem ver este programa a qualquer hora do dia ou da noite. Irmã, sabe, as pessoas às vezes estão lá em casa e é uma ânsia porque não chega a hora do nosso programa. Eles estão à espera. E eu digo, mas se estás com tanta pressa, vai à internet. Abre a internet e vai ao knxt.tv, toca no botão que diz YouTube e aí está, aparece a cara da irmã e a minha, todos sorridentes, modo de falar. A gente às vezes esquece de que estamos longe de casa, mas podíamos ver o programa na mesma. Temos de admitir que estes novos progressos são relativamente recentes, não são da nossa juventude. Portanto, estes rapazes novos sabem usar bem estes novos sistemas. Mas também às vezes dão cada amarrada nos postos e nos caminhos, para toda a banda que vão, andam lá com o telefone celular e às tantas batem nas paredes. E perdem-se muitas vidas. E também nos carros. Perdem-se muitas Olha vidas. que eu às vezes vou a conduzir e a irmã deve ver a mesma coisa e lá vai faz uma cambeta, vem fora do seu caminho e a gente sabe que antigamente a gente, quando via alguém fazer isso, a gente dizia cá vai que bebeu demais. Agora, cá vai que vai fazer o texto. E a conduzir e torna-se perigosos. Muito perigoso. Sim, senhor. Vamos então ao Evangelho. Que um Evangelho muito especial, muito lindo. Muito lindo. Já estou curioso para ver o que é que a irmã tem para dizer. Não sei. O Espírito Santo é que sabe. É ela que vai soprar. Ok, amigos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, irmã, a primeira coisa que me vem à mente ao ler isto é logo a primeira frase de São Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. A gente sabe que São Mateus quer descrever Jesus como o novo Moisés. E o Moisés subia à montanha, recebia a mensagem de Deus e vinha transmiti-la ao povo. E aqui está Mateus a descrever Jesus como o novo Moisés. Também sobe o monte e depois ensina os discípulos. Que mais coisas é que a irmã vê aqui? Há muita coisa que se vê. Nós dizemos que as bem-aventuranças são como que a segunda medalha dos 10 mandamentos. Os mandamentos, não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo outro. E as bem-aventuranças vêm apresentar como que os 10 mandamentos de uma forma positiva. Aventurado seja, aventurado seja, aventurado seja. E claro que as bem-aventuranças são um paradoxo para a sociedade de hoje. Elas não têm qualquer semelhança ou qualquer paralelo com os valores da nossa sociedade.
são uma contradição. São. Até mesmo a maneira como Jesus diz isto contradiz a maneira que o mundo nos ensina a buscar a felicidade. O mundo diz: tu és feliz se tiveres muito dinheiro. Tu és feliz se tiveres muito poder, se fizeres o que quiseres, tens outras pessoas ao teu dispor, mandas a um fazer isto e ele faz, ao outro faz aquilo e ele faz. Tu és feliz se tiveres prazer na comida, no sexo, no dinheiro, nisto, naquilo e naquele outro. Isso é que são os padrões da felicidade que o mundo nos apresenta. Ora, Jesus também nos apresenta uns padrões da felicidade. E a gente começa a lê-los aqui nas bem-aventuranças e a gente diz: mas não é isto que o mundo ensina. Claro. Logo o primeiro: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos ver o que são estes pobres em espírito. Ok. Temos aqui como que 2 tipos de pobreza. Temos a pobreza material, financeira, por exemplo, as pessoas que andam nas ruas, as pessoas que mal têm um bocado de pão para comer, são realmente pobres materialmente falando. Estes pobres podem ser também pobres materiais e pobres de espírito. E eu tenho-os encontrado muitas vezes, que eles aceitam com fé até a sua situação. E temos também outros, os pobres de espírito, que são pessoas, podem ser pessoas economicamente falando, ricas, com bens materiais, mas, isto transporta-nos ao domingo anterior, reconhecem nos seus bens um dom de Deus e fazem a partilha com esses mesmos bens com aqueles que não têm. E a pobreza de espírito é aquilo, eu reconhecer a minha dependência de Deus. E nessa dependência de Deus eu reconheço, vamos repetir-nos do domingo anterior, eu reconheço os dons que tenho, me vêm dele, e se eu tenho muito, não é para esbanjar, não é para acumular, mas é para repartir com aqueles que não têm. E reconhecer em Deus a riqueza suprema. Aliás, a gente se examinar a linguagem que Jesus usa e a tradução que está feita aqui, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. A gente pode ser pobres de espírito e isso é uma pobreza. Mas se nós formos pobres em espírito, quer dizer que não estamos apegados a nada. E podemos ter muitos bens materiais e sermos pobres em espírito, porque nós estamos aferrados àqueles bens. E não fazemos dele o nosso Deus. É. Não fazemos desses bens o supremo bem da nossa vida. E por isso é que os pobres em espírito são as pessoas mais felizes do mundo. E eu até estou lembrando o vosso fundador, não é? São Francisco de Assis. Ele não tinha nada de bens materiais e, no entanto, considerava-se muito rico da graça de Deus e sentia-se muito livre e muito feliz, mesmo sem ter nada. E por isso, isto não tem nada a ver com o ter ou não ter. Porque até há pessoas que são pobres, mas que não são pobres em espírito. São muito agarrados. Estão aferrados até mesmo àquele pouco que têm. E a pessoa que é pobre em espírito, eu penso que é a pessoa mais livre que existe. E esse aspecto é também muito importante. Porque no fundo, quer queiramos, quer não, um dia vamos deixar isto tudo. É? Quer queiramos, quer não. A gente não leva não nada temos disto. opção. A gente não leva nada connosco. Só é melhor a gente desprender-se. E assim, porque assim, se nos desprendermos, somos bem-aventurados.
se realmente são as circunstâncias que nos desprendem, não sei se o Jesus nos chamará bem-aventurados. É verdade. Portanto, estas bem-aventuranças dizem que a gente já tem só 2 minutos e meio e são 8 as bem-aventuranças, portanto não vamos ter tempo de ir para elas todas, mas elas dão muito que pensar e muito que refletir, até que se leva uma vida inteira a gente poder limar em nós as coisas que são necessárias limar para nos configurarmos com as bem-aventuranças do Evangelho, não é? Para que o Senhor nos possa chamar bem-aventurada, bem-aventurada. Entra no reino do teu Senhor. E também outra coisa que as bem-aventuranças fazem é que dão-nos esperança e dão-nos alegria, porque diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há pessoas que têm vidas difíceis. Muito difíceis. Muito mesmo. E que se sentem sozinhas, e que lhes morreu alguém querido, ou que perderam um emprego, ou que não têm saúde, não podem sair de casa. Há gente neste mundo que sofre muito, que chora muito, e com razões de chorar. E Jesus diz-lhes, mas bem-aventurados, porque vocês serão consolados um dia. A gente, se vir a nossa vida só em termos do tempo que estamos neste lado de cada vida, é claro, podemos considerar uns coitadinhos e uns pobrezinhos, se a vida às vezes nos corre mal. Mas como nós vemos a vida na sua totalidade e sabemos que este lado da vida é apenas uma passagem e que do outro lado é que é permanente e eterno, estas bem-aventuranças são um grande guia para os caminhos da vida. Bem, irmã, eles estão-nos a dizer que já nem falta 1 minuto. Louvado seja Deus. Bem, caros amigos, é tempo então da gente se despedir. A mensagem de Jesus parece contraditória, mas é também ao mesmo tempo simples. Nós temos de estar desprendidos dos bens deste mundo e acreditar na palavra do Senhor, porque só assim encontraremos a felicidade. O Senhor Jesus não nos engana e aquilo que Ele nos diz tem valor eterno para nos alcançar a felicidade por toda a eternidade. Nós aqui, caros amigos, isto é passageiro. Um dia estamos mais contentes, outro dia mais tristes. Um dia a vida corre-nos bem, no outro dia já não tão bem. Mas não desanimemos, o Senhor está connosco. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.